Oasis Lab, seu refúgio mental. Existe um tipo de arrependimento que não tem segundo turno. A maioria dos arrependimentos da vida tem uma janela de correção. O negócio que não abriu pode ser aberto. A pessoa que você magoou pode ser procurada. O hábito que destruiu pode ser reconstruído. A riqueza que perdeu pode ser recuperada com tempo e disciplina. Mas existe uma categoria de arrependimento que fecha de forma definitiva e sem aviso. Que um dia simplesmente não está mais disponível. Não importa o quanto você queira. Não importa o quanto você esteja disposto a fazer diferente. Não importa quantas vezes você prometa para si mesmo que vai fazer quando tiver mais tempo. Quando a vida estiver menos corrida. Quando as coisas se acomodarem. É o arrependimento de não ter feito o suficiente pela sua mãe, enquanto ainda era possível. Marco Aurélio escreveu nas Meditações uma frase que parece simples até que você deixa pousar de verdade. Ele disse que não se comporte como se tivesse 10.000 anos pela frente. Enquanto você ainda vive, enquanto ainda pode, faça o que precisa ser feito. Ele não estava falando apenas de grandes atos. Estava falando das coisas pequenas, cotidianas, que você sabe que deveria fazer e que continua adiando porque amanhã parece sempre disponível. Porque a pessoa que você ama parece sempre lá. Porque a urgência do dia consome o espaço que deveria pertencer ao que realmente importa. Esse vídeo não é sobre culpa, é sobre clareza. É sobre olhar agora, enquanto ainda há tempo, para 9 coisas que as pessoas que perdem a mãe quase universalmente lamentam não ter feito. Para que você não precise aprender essa lição da forma mais difícil que existe. Fica até o final. E se a sua mãe ainda está aqui, o que você vai ouvir hoje pode mudar o que você faz amanhã. 1. Ouvir as histórias dela de verdade. Existe uma diferença enorme entre estar presente em uma conversa e realmente ouvir o que está sendo dito. A maioria das pessoas passou incontáveis horas com a mãe sem nunca perguntar sobre a vida dela antes de você existir. Quem ela era antes de ser mãe. O que ela sonhava quando tinha 20 anos. Como foi o momento em que descobriu que estava grávida de você? Quais foram os medos que nunca contou? Quais foram as alegrias que ninguém mais conhece? Essas histórias existem. Estão guardadas em algum lugar dentro dela. E um dia, sem anúncio, vão desaparecer para sempre junto com ela, levando consigo uma parte da sua história que você nunca vai poder recuperar. Epicteto ensinava que a atenção plena ao que está diante de você é uma das práticas mais fundamentais da filosofia. Não atenção dividida entre o celular e a conversa. Não meia presença enquanto o pensamento já está no trabalho de amanhã. Atenção real, completa, oferecida como presente para quem está falando. Pergunte. Ouça. Grave se ela permitir. Escreva depois se não gravar. Porque as histórias da sua mãe não são apenas história dela. São parte do que você é. E você merece conhecê-las enquanto ainda há quem possa contá-las. 2. Dizer o que você nunca disse em voz alta. Existe uma distância estranha que se instala entre filhos e mães com o tempo. Não de afeto, porque o afeto frequentemente permanece intacto, mas de expressão verbal desse afeto. De dizer em palavras o que está claro no coração, mas que nunca encontrou caminho para a voz. Obrigado por ter ficado quando era mais fácil ir. Obrigado por ter sacrificado o que sacrificou sem nunca me apresentar a conta. Eu vi o que você fez e sei o quanto custou. Eu te amo não como protocolo, mas como verdade que carrego todos os dias. Quantas dessas frases você guardou com a intenção de dizer algum dia? Marco Aurélio escreveu sobre gratidão não como sentimento passivo, mas como ação deliberada. Para ele, reconhecer o bem que os outros fizeram por você e expressar esse reconhecimento era uma obrigação moral, não uma escolha sentimental. Não porque a outra pessoa precisa ouvir para que o bem que fez valha, mas porque você precisa dizer para honrar genuinamente o que recebeu. Sua mãe provavelmente sabe que você a ama, mas saber e ouvir são experiências diferentes. E a diferença entre as duas pode ser uma conversa simples que você ainda não teve e que ela ainda está esperando. 3. Estar presente sem a distração do celular. Pense na última vez que você passou tempo com a sua mãe com o celular completamente guardado, tela para baixo, sem verificar nenhuma notificação, sem o olho indo para a tela a cada barulho ou vibração. Para a maioria das pessoas, essa memória é difícil de encontrar. Não porque não houve encontros, mas porque os encontros aconteceram com presença dividida, com uma parte de você lá e outra parte no feed, no trabalho, na conversa paralela que não esperava. O tempo que você passa com a mãe
não é apenas o número de horas. É a qualidade da presença dentro dessas horas. E presença dividida é uma forma gentil de ausência que a outra pessoa sente mesmo quando não diz nada. Sêneca escreveu que oferecer a alguém o seu tempo é o presente mais genuíno que existe, porque é o único que não pode ser recuperado depois de dado. Quando você dá tempo à sua mãe com presença real, você está oferecendo o que há de mais precioso que tem. Quando você dá tempo com presença dividida, você está oferecendo a aparência do presente sem o presente em si. Coloca o celular no carro, no bolso, em outro cômodo, por 2 horas, e descobre o que acontece quando você está completamente lá. 4. Aprender o que ela sabe fazer e você nunca aprendeu. Existe um repertório de conhecimentos, habilidades, receitas, técnicas e sabedorias práticas que sua mãe acumulou ao longo de décadas e que existe apenas nela, que não está em livro nenhum, que não vai aparecer em nenhuma busca na internet, que é produto da experiência específica dela, da forma como aprendeu com a própria mãe, das adaptações que foi fazendo ao longo dos anos. A receita que você pede que ela faça, mas nunca sentou para aprender. O jeito que ela resolve aquele problema doméstico específico que ninguém mais consegue resolver. A forma como ela conduz situações difíceis de família que você observou tantas vezes, mas nunca perguntou de onde veio. Quando ela não estiver mais aqui, você vai querer saber, e não vai ter como perguntar. Epicteto ensinava que a sabedoria genuína raramente vem dos livros. Vem do contato com pessoas que viveram e processaram suas experiências com honestidade. Sua mãe é uma dessas pessoas. E a sabedoria que ela carrega está disponível para você agora. Se você perguntar antes que a janela feche, sente com ela. Pergunte. Aprenda não apenas a receita, mas a história por trás dela. Não apenas a técnica, mas a memória que a acompanha. Você não está apenas aprendendo uma habilidade. Está preservando uma parte dela que pode viver em você muito depois que ela partir. 5. Pedir perdão pelo que ficou pendente. Toda relação entre mãe e filho tem seu peso de mágoas não resolvidas. Coisas ditas no calor de um momento difícil que nunca foram retratadas. Fases da vida onde você se afastou sem explicar direito o porquê. Decisões que magoaram sem que o arrependimento tenha sido expresso diretamente. Silêncios que cresceram e que nenhum dos dois sabe exatamente como desfazer. O tempo não resolve isso. O tempo apenas cobre com uma camada de normalidade o que ainda está pendente por baixo. Essa cobertura não é resolução. É coexistência com o não resolvido, que continua pesando mesmo quando ninguém fala sobre ele. Marco Aurélio escrevia sobre a necessidade de agir corretamente, não porque o resultado era garantido, mas porque a ação correta era responsabilidade do agente, independentemente do que o outro fizesse com ela. Pedir perdão à sua mãe pelo que ficou pendente não é garantia de que tudo vai se resolver perfeitamente. É a ação correta da sua parte, que você deve a ela e que você deve a si mesmo. Não espere que ela abra a conversa. Não espere o momento perfeito que nunca chegou antes e provavelmente não vai chegar por conta própria. Abra você, com a simplicidade que situações complexas às vezes requerem. Eu sei que magoei você quando fiz isso. Sinto muito de verdade. Essas palavras, ditas enquanto ainda há tempo, podem mudar o peso que você vai carregar depois que ela partir. 6. Cuidar da saúde dela com atenção real. Existe uma inversão silenciosa que acontece em muitas famílias. Os filhos crescem, constroem vida própria e, gradualmente, assumem que a mãe vai continuar cuidando de si mesma com a mesma eficiência de sempre. Mas nem sempre é assim. Com o tempo, ela começa a adiar o exame que deveria ter feito. Deixa de contar quando algo está doendo para não preocupar. Minimiza sintomas porque sempre foi ela quem resolveu os problemas dos outros. E aceitar ajuda parece fraqueza ou peso. E você, ocupado com a própria vida, não pergunta com a profundidade necessária. Não insiste quando ela diz que está bem. Não acompanha nas consultas. Não verifica se os medicamentos estão sendo tomados corretamente. Não percebe que a presença que ela mais precisa agora é exatamente aquela que ela nunca vai pedir. Sêneca escreveu que cuidar de quem amamos não é obrigação que pesa. É privilégio que passa. O dia em que você não puder mais cuidar dela, vai chegar. A questão é, se quando chegar você vai poder olhar para trás e saber que enquanto podia, você cuidou de verdade. Marque a consulta. Acompanhe pessoalmente. Pergunte com atenção real como ela está se sentindo. Não como protocolo social,
mas como alguém que genuinamente quer saber. Essa pergunta, feita com presença real, frequentemente abre conversas que mudam o que ainda pode ser cuidado a tempo. 7. Estar presente nas coisas pequenas dela. A maioria das pessoas imagina que vai fazer algo grandioso pela mãe eventualmente. A viagem dos sonhos, a celebração especial, o presente que ela nunca se daria. Essas coisas têm valor real quando acontecem. Mas o que as pessoas que perdem a mãe mais lamentam não são as grandes ocasiões perdidas. São as pequenas. O domingo à tarde em que ela ligou e você estava ocupado e prometeu ligar de volta, mas não ligou. A consulta médica de rotina que ela foi sozinha porque você não conseguiu encaixar na agenda. O filme que ela queria assistir com você que ficou esperando pelo dia certo que nunca chegou. As coisas pequenas somadas são a textura real de um relacionamento. São onde a presença acontece ou não acontece. São o que você vai lembrar com clareza depois, para o bem ou para o mal. Marco Aurélio adotou o presente como princípio filosófico central de toda a sua prática. Não como limitação, mas como reconhecimento de que o presente é o único lugar onde qualquer coisa real pode acontecer. A ligação que você retorna hoje é real e concreta. A ligação que você vai retornar algum dia ainda não existe. Ligue hoje. Apareça na próxima visita. Assista o filme que ela queria. Não porque é grandioso, porque é real e porque está disponível agora. 8. Descobrir o que ainda a faz sonhar. Existe uma suposição silenciosa que os filhos frequentemente fazem sobre as mães à medida que envelhecem. A suposição de que os sonhos foram substituídos pela satisfação do que foi construído. Que os desejos que moviam antes agora estão quietos. Que a vida entrou em modo de manutenção em vez de modo de expansão. Essa suposição é frequentemente equivocada. E agir como se fosse verdade sem perguntar é uma forma de reduzir a pessoa à função que ela desempenha para você em vez de enxergá-la pelo que ela ainda é. O que sua mãe ainda quer fazer que nunca fez? Para onde ela ainda quer ir? O que ainda gostaria de aprender, experimentar, criar? Existe algo que ela sempre quis e que nunca disse em voz alta porque ninguém perguntou? Epicteto ensinava que tratar as pessoas apenas pelo papel que desempenham para nós, sem reconhecer a vida interna que existe além desse papel, é uma falha moral que empobrece tanto quem olha quanto quem é olhado. Sua mãe não existe apenas na relação com você. Ela tem desejos e projetos próprios que merecem atenção genuína. Pergunte. Ouça a resposta sem pressa. E, quando for possível, ajude a realizar o que ainda pode ser realizado enquanto há tempo para isso. 9. Dizer adeus de uma forma que você não vai lamentar. Esta é a mais difícil de todas porque exige encarar algo que a maioria das pessoas passa a vida evitando encarar. A sua mãe vai partir um dia. Não é pessimismo. É a realidade mais certa que existe sobre qualquer pessoa que você ama. E como você vive o tempo que tem juntos agora, vai determinar como você vai se sentir depois que esse tempo acabar. Os estoicos praticavam o que chamavam de memento mori, o lembrete da impermanência de tudo, não para se afundar em tristeza, mas para usar a consciência do tempo limitado como motor de presença e ação no presente. Marco Aurélio escrevia sobre a perda de pessoas queridas não como exercício de melancolia, mas como forma de não desperdiçar o tempo que ainda havia com elas. Dizer adeus de uma forma que você não vai lamentar não é uma conversa única e dramática. É a soma de todos os momentos onde você escolheu estar presente em vez de ocupado. De todas as vezes que disse o que sentia, em vez de guardar para depois. De todas as histórias que ouviu, de todos os silêncios que compartilhou, de todas as mágoas que resolveu enquanto ainda havia tempo para isso. O adeus que você não vai lamentar começa agora, no próximo telefonema, na próxima visita, na próxima vez que você tiver a escolha entre estar completamente presente ou estar em outro lugar mentalmente. Essa escolha, feita repetidamente na direção certa, é o que garante que quando o momento final chegar, você vai poder olhar para trás e saber que fez o que podia com o tempo que tinha. E isso, nos termos estoicos mais precisos que existem, é tudo que qualquer ser humano pode fazer. 9 coisas. Nenhuma delas requer dinheiro. Nenhuma requer condições especiais. Todas requerem apenas a decisão de fazer hoje o que você sabe que importa em vez de adiar para o amanhã que ninguém garantiu. Sêneca escreveu para Lucílio uma frase que quero deixar como última imagem desse vídeo. Ele disse que enquanto adiamos, a vida passa.
Não há nada que nos pertença completamente. Apenas o tempo é nosso. O tempo com a sua mãe é talvez o mais precioso de todos porque tem uma data de expiração que ninguém conhece. Cada dia que passa é um dia a menos. E ao contrário de dinheiro e de outras coisas que se perdem e podem ser recuperadas, esse tempo não volta. Se a sua mãe ainda está aqui, você tem agora o que muitas pessoas dariam tudo para ter de volta. A chance de fazer diferente, de não esperar, de não guardar para depois o que pode ser dado hoje. Use essa chance, não perfeitamente, não com grandes gestos, com a simplicidade honesta de quem compreendeu que o que importa está disponível agora e pode não estar amanhã. Agora quero ouvir de você. Nos comentários abaixo me conta. Qual dessas 9 coisas chegou mais perto de te tocar? Existe algo que você sabe que precisa fazer pela sua mãe e que ainda não fez? Não precisa ser longo. Pode ser uma palavra, uma frase, um reconhecimento honesto de algo que esse vídeo trouxe à superfície. Leia os comentários dos outros. Porque há algo extraordinariamente humano em perceber que o amor imperfeito, o tempo que passou sem ser aproveitado, a conversa que ainda não aconteceu, são experiências universais que conectam pessoas que nunca se conheceram. Deixa o like se esse vídeo chegou em você no momento certo. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve, porque essa é uma das conversas mais importantes que vamos ter aqui, sobre como viver com a presença e a intenção que as pessoas que mais amamos merecem. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Presença real. Amor que não se arrepende.